Oi, gente. Aqui é Roselene, psicóloga. Eu queria conversar com vocês, ao invés da gente falar do medo que eu falei da outra vez, sobre a coragem, essencialmente sobre a coragem. Tem até uma música, né, que fala: medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Exatamente, gente. O medo não leva a gente a nada. Ele é um sabotador dentro da gente. A gente fica preso dentro de uma redoma, não age porque tem medo. Eu gosto de falar especialmente com minhas amigas, com as mulheres, né? Porque, como eu disse anteriormente, eu sou uma pessoa que sempre tive muito medo, mas eu sempre tentei superá-los de todas as formas. Se assim eu não fizesse, talvez nesse momento eu não estaria aqui. Na verdade, o medo, ele é algo protetor dentro da gente, isso é fato, senão a gente estaria aí correndo sério risco na vida, né? Mas quando ele fica numa voltagem muito alta, ele também é um grande vilão para a gente, né? Ele causa muitos impedimentos na vida da gente. Você que fica aí com medo, por exemplo, da decepção que pode causar nos outros, né? Do julgamento que os outros fazem de você, e que esse tipo de medo te paralisa tanto que você deixa de agir com, com essa fantasia de que o que o outro vai fazer, o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, vai repercutir em você de uma maneira muito negativa. Quando na verdade você não tem nem que saber do que os outros estão falando de você. E se estiverem falando, melhor falar do que você ser esquecido, não é verdade? Eu sempre gostei de apoiar as pessoas que se sentem muito isoladas, muito sozinhas. Eu já consegui modificar comportamento de várias mulheres que se chegavam a mim, ou na forma de alunas, quando eu dava aula em faculdade, em pós-graduação, ou em mães de alunos, porque eu sou professora de crianças pequenas também, de com algumas orientações, algumas conversas, fazer essas mulheres respirar de uma forma diferente e encarar as suas dificuldades e os seus medos, né? O medo não pode dominar o espaço da gente, dominar a vida da gente. Ele cresce, ele é um monstro, e esse monstro insiste em tirar as nossas oportunidades. Eu considero que todos nós temos, de alguma forma, maneiras, ferramentas de lidar com esse medo. Eu sei que é apavorante a gente encarar as coisas que desafiam a gente. Por isso que eu queria falar exatamente da coragem. A coragem de encarar, a coragem de desafiar pessoas, circunstâncias, né? Eu lembro que quando meu filho mais novo era pequeno, ele se tornou uma criança meio medrosa lá, depois que ele caiu de bicicleta. Fugiu de casa lá para brincar com uma bicicleta, não sabia andar direito, caiu e se machucou inteiro. E ele passou a ser uma criança muito amedrontada, porque ele estava sozinho no momento da queda, não tinha ninguém da família para socorrer, e ele chegou em casa todo arranhado. E fora algumas brincadeiras que ele fazia, e ele já torceu muito, já se quebrou muito, ossos de braço, de cotovelo, enfim. E ele tinha tanto medo que quando eu saía com ele, às vezes, ele ficava: mãe, você vai me deixar aqui sozinho? Mãe, você vai ficar comigo? E teve um evento em que eu precisava ir para um lugar, não me lembro se era uma consulta, e eu tinha que ir sozinha, eu estava com ele na rua. A gente estava de ônibus, né? E aí eu falei com ele que ia colocá-lo no ônibus, no caso nem era ônibus, era van, e que ele iria para casa. E aí ele ficou aterrorizado, né? Aí eu falei: filho, não tem nada para te acontecer. Você vai entrar nessa van,
e você só vai descer onde a gente sempre desce. E eu vou conversar com o cobrador e ele vai cuidar de você. Aí ele falou, mãe, mas se alguém chegar perto de mim e quiser me roubar de você? Eu falei, não, não vai acontecer. Se qualquer pessoa chegar perto de você falando alguma coisa, você começa a gritar. Você grita, chama a atenção das pessoas e diz que essa pessoa está incomodando você. Daí eu conversei com o cobrador, pedi para ele ter muita atenção e que ele ia descer em determinado lugar. Né? E falei com ele, meu filho, quando você descer, você simplesmente vai para casa, porque é muito perto de casa, não tem problema nenhum. E ele aceitou, e ele foi para casa. Ele chegou em casa tranquilo e ele ficou muito orgulhoso disso. Às vezes, na vida da gente, falta alguém para te convencer da sua capacidade, te convencer que você tem condições de pegar a van sozinha, né? De descer no lugar certo. E que se não for o lugar certo, você pega a próxima van para descer no lugar certo, né? Porque errar não é o problema. O problema é você errar e continuar nesse erro ou achar que esse erro pode dominar a sua vida. E aí, com medo de não errar, você continua evitando absolutamente tudo. O que é que de produtivo e de positivo isso pode trazer para a sua vida? Absolutamente nada. Então, as reações da gente, às vezes, são numa dimensão muito maior do que o evento provocaria se a gente não fosse tão medroso, né? Eu não quero falar aqui de quarentena, de pandemia, de vírus, que parece que o mundo está acabando, que é uma coisa invisível, que está descontrolado ou alguma coisa assim. A gente precisa procurar, nesse momento, coisas que favoreçam o nosso bem-estar. Estar com pessoas que favoreçam o nosso bem-estar. Muito me preocupou quando eu ouvi dizer que aquele ator que fez parte de minha infância, né, o Flávio, esqueci o sobrenome porque é difícil, não sei nem pronunciar, Migliaccio, uma coisa assim, foi encontrado morto no sítio dele e tal, e depois viu que ele tinha, na verdade, suicidado. O suicídio nem é assim tão divulgado, mas nesse caso foi porque, não sei nem porquê. E a carta que ele deixou, uma frase que ele tinha lá era que a humanidade não deu certo. E recomendava que a gente cuide das crianças da gente. Né? De fato, duas verdades disso aí. Duas verdades não, duas frases que precisam atenção nisso aí. Ele dizer que a humanidade não deu certo. O que não deu certo em nós? Quando eu falo a humanidade, eu também sou parte dessa humanidade. O que eu posso fazer para dar certo? O que no meu pequeno mundo, no meu pequeno contexto, eu posso fazer para dar certo? A ideia que eu tive nesse momento foi fazer pequenos vídeos, né, mostrando as possibilidades psicológicas de aconselhar, de acolher, né, de mostrar uma forma empática de lidar com o sofrimento que, porventura, você esteja trazendo. Agora é um momento muito especial da nossa história. Eu sei que a gente está numa situação que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente precisa torcer efetivamente para que as coisas deem certo, para que as coisas fiquem bem, né? A outra coisa é cuidar de nossas crianças. Nesse momento, às vezes a gente está com o foco tão voltado para a gente que a gente esquece que os pequenos demonstram de formas diferentes o sofrimento deles. Às vezes com birra, às vezes com choro, às vezes com teimosia, às vezes com cansaço. E às vezes a gente deixa passar desapercebido o sofrimento das nossas crianças. Então prestem atenção nas crianças, né? Vamos prestar atenção nas nossas crianças, vamos estar junto, porque se nós somos adultos deveríamos ter recursos para não ficar no sofrimento, estamos sofrendo de alguma maneira ou em certa medida, imagina nossas crianças. Eu tenho aqui um texto de uma autora
que eu salvei o livro no meu computador e que é um texto pequeno e muito interessante, que ela fala sobre a prática da coragem. Preciso colocar o óculos, senão não vou enxergar. A prática da coragem está em fazer as pequenas coisas com amor. Esse era o lema de Madre Teresa. Comecemos a derrubar o que nos oprime um pouco de cada vez e a fazer uma bondade, uma declaração verdadeira de cada vez. Do lado de fora, as coisas que exigem coragem parecem impossíveis, mas assim que dermos o primeiro passo, não estaremos mais do lado de fora. Isso fará com que vejamos mais e permitirá que sintamos a corrente da situação que devemos atravessar. Qualquer pequeno ato de amor nos mostra o próximo passo que precisamos dar. Então é imperativo parar de ensaiar o ponto perfeito para simplesmente começar. Podemos praticar fazendo pequenas coisas com amor quando não estivermos com medo. E então esse amor estará disponível quando estivermos temerosos. Você pode fazer isso ao preparar o jantar do seu cachorro ou levando café para algum amigo, ou ainda ajudando um idoso que está levando muito tempo para atravessar a rua na chuva. O mundo é o nosso campo de treinamento. A palavra autêntico vem do grego autentes, que significa ter a marca das mãos. Fazer pequenas coisas com amor é como cuidamos uns dos outros, fazendo uma coisa de cada vez. Praticar pequenos atos com amor liberta a nossa coragem e cada um nos levará a praticar muitos outros. Mas isso é somente um ato de bravura. Eu digo para mim mesmo quando estou com medo. Para ser corajoso, não preciso me tornar a melhor versão de mim, mas apenas aperfeiçoar quem já sou, e a coragem vai tomar todo o meu ser. Muito interessante, né? Lembra que eu tinha falado no outro vídeo sobre a respiração no momento de ansiedade? Que você não deve iniciar no momento da ansiedade a respiração correta. É um treino. Esses atos de amor também são um treino. Na hora de esbravejar, a gente parar um pouco e pensar se vale a pena. Se depois disso nós vamos estar bem, se o outro vai estar bem, né? O que você achou desse vídeo? No que ele te ajudou? Se te ajudou em alguma coisa, se você quiser alguma ajuda específica, pode me procurar. Eu sou Roselene, psicóloga clínica. Tchau!